Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia. Aqui na Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Buscando se manter na zona de classificação do grupo D, Ponte enfrenta o Mirassol hoje, 7h30 da noite no Maião. Macaca pode até assumir a liderança do grupo em caso de vitória. Vicente Concha deve ser a única mudança em relação à equipe que atuou no derby. O zagueiro chileno é o favorito para assumir a vaga de Simon, expulso contra o Guarani. Anunciado ontem como novo reforço do Guarani, Raí Nascimento é inscrito para a reta final da primeira fase do Paulistão. Além dele, Bugre também inscreveu o zagueiro Alan Santos e o volante Vinícius Iugi. Diretoria atende pedido da torcida e mantém valor dos ingressos para a partida contra o Novo Horizontino. Equipes se enfrentam amanhã, quinta-feira, 7h30, no Brinco. Com Neymar no time titular, Santos enfrenta o Corinthians hoje às 9h35 da noite na Neoquímica Arena. Com uma disputa embolada no grupo B, a equipe de Pedro Caixinha pode terminar a rodada como líder ou lanterna da chave, dependendo da combinação de resultados. Já o Timão é o primeiro time garantido no mata-mata do estadual. Grêmio entra em concorrência com o Atlético Mineiro por Rony do Palmeiras. Time gaúcho faz proposta oficial e tenta a contratação do atacante por 3 temporadas. Provocado antes da partida, Vini Júnior é eleito melhor em campo na virada do Real Madrid sobre o City na Inglaterra pelos playoffs da Liga dos Campeões. O brasileiro deu assistência para o gol decisivo do jogo de Bellingham. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem de texto. Mande para cá, 97102-1493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez. Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Onde tem jardinagem, tem Steel. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Ponte Preta e Mirassol. Mais uma rodada, nona do Campeonato Paulista. A bola rola às 7h30 da noite no estádio Maião, na cidade de Mirassol. O jogo terá a arbitragem de Renan Pantoja de Queque. Assistentes Rafael de Albuquerque Lima e Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro será o Thiago Lourenço de Matos e o árbitro de vídeo Douglas Marques das Flores. O provável Mirassol do técnico Eduardo Barroca. Alex Muralha, Lucas Ramon, David Braz, Alain Pereu e Reinaldo, Danielzinho e Neto Moura, Gabriel Ishiguquim, Negueba e Yuri Castilho. Já o provável time da Macaca, que vem de 3 vitórias seguidas do Alberto Valentim com Diogo Silva no gol, Arthur, Emerson e Sérgio Rafael, Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos, Jean Dias, Victor Andrade e Darney. 7h30, a bola rola em Mirassol, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Mirassol e Ponte Preta. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Bom, o que está dando aqui o Globoesporte.com é que o Rony aceitou a proposta do Galo e Palmeiras encaminha a venda. Então provavelmente o Rony vai jogar no Atlético Mineiro, apesar do interesse do Grêmio, né? Outra notícia de última hora é a história, a repercussão, né, na internet sobre a vitória de virada do Real Madrid ontem sobre o City. Provocaram pra caramba o Vini Júnior, estenderam faixa, bandeira, porque uma bobagem. Ele jogou muito, só deu mais energia pra ele e o feitiço virou contra o feiticeiro. Bom, é o primeiro jogo ainda, tem o jogo de volta e o City tem um grande time, pode virar nesses playoffs, não é? Da Champions League. Bate pesado, bom dia. A luz da Teixeira sobre o pênalti, não entendi muito bem, do jogo do Guarani. Paulo César de Oliveira, uma das maiores autoridades para julgar lances, confirmou que não foi pênalti e não deveria ter dado o cartão vermelho. Gostaria que vocês comentassem na hora do almoço. Um abraço, Lalo. Eu não vou mais, me perdoe, eu não vou comentar mais sobre esse assunto, tá bom? Já foi, hoje tem jogo da Ponte, amanhã tem jogo do Guarani e a vida tem que seguir. Já comentei muito a respeito. Bom dia, amigo. Não sei não, hein?
eu assisti o programa de vocês na hora do almoço. Ontem deu pra ver uma mão na bola no lance que vocês ficam discutindo no programa da TV. Ah, meu Deus do céu. Será que não dá pra gente virar o disco, cara? Vamos em frente. Estive hoje na emissora para pegar meu prêmio da promoção do Derby. Muito bom e obrigado. A recepcionista pediu para mandar o print das informações do AP que não abre mais. Gilberto Silvair Doratioto. Tá bom. Será informado. Se eu fosse presidente do Guarani, não aceitaria jamais esse senhor Klaus para apitar os jogos do Guarani. Gildo Neto. Tá bom, é um posicionamento e é válido e legítimo. Bom dia, caro amigo. Pois é, e o Derby ainda continua repercutindo, principalmente pelo lado negativo. Estou abismado de como as pessoas se agridem nas redes sociais. Nosso futebol precisa evoluir, sem dúvida, mas junto com ele que haja evolução de tanta gente mal educada. É, Wagner. Infelizmente você tem toda a razão. Um abraço, obrigado pela mensagem. Gostaria de saber do amigo, com tudo o que foi apresentado até pela Ponte, nota-se que em termos ofensivos o time está falho. Seria a falta de atacantes decisivos ou de um meia para chegar mais redondo na frente à bola? Renato Graça. Renato, as duas coisas. Precisa de um cara decisivo na frente e o Gé foi inscrito para a fase restante do Campeonato Paulista. Pode ser uma possibilidade. E outra possibilidade que precisa melhorar é que, do jeito que o time joga, e eu não estou fazendo uma crítica, é uma escolha do treinador, e desde que ele conquiste os pontos, ele está conquistando os pontos, é o que importa. Mas eu acho que existe um exagero por parte do Valentim da precaução defensiva. Só isso que eu acho, tá bom? Um abraço para você, Renato. Qual é a zaga que o Valentim deve colocar no jogo de hoje, na sua opinião, Ale? Eu acho que tem que ser o Concha, o Emerson, que ora é volante, ora é o zagueiro na parte central, e o Arthur. Ah, mas é o Danilo Barcelos que joga de quarto zagueiro. Tá bom, mas eu sou contra isso. Bom, a pergunta é para o amigo de vocês, então, para mim, o Danilo Barcelos tem que jogar perto do gol adversário, não jogando como quarto zagueiro. Bom, isso aqui não é para mim. Vou confabular um pouco. Vilhena veio de São Paulo com contrato até o término do Paulistão. A pergunta é, será que além disso não tem a tal minutagem nesse contrato? Nada explica esse cara ter tantas oportunidades. Ou a Ponte realmente está apostando nele no futuro incerto. Marcelo Pimentel. Em termos de desempenho, eu estou com você. Não justifica a titularidade dele. Apesar dele ter roubado a bola na origem do segundo pênalti da Ponte. Mas joga... não aparece para jogar, não participa do jogo. Você lembra de algum jogo que teve resultado anulado por motivo de falha de juiz? Eduardo Moraes. Não, que eu me lembre, não. André, cara, eu não vou mais falar desse assunto. Me perdoe, tá, cara? Me perdoe, tá bom? Você tem uma opinião, eu tenho outra e a vida tem que seguir. Bom dia, o que você acha sobre a inscrição do Gé para o Campeonato Paulista? Bruno Henrique. Eu não sei clinicamente como é que o Gé está. Eu recebo essa pergunta quase todos os dias, não é? Se a Ponte inscreveu o jogador, a Ponte teve que abrir mão de outro. Não é possível que o departamento médico, clínico, físico, de preparação física, fisiologia, não tenham convicção que o jogador daqui a pouco vai poder ter condição de jogo. Senão não escrevi o cara. Eu acho isso, né? Agora, eu não sei efetivamente qual é a verdade. CH, o Neymar não pode jogar em gramado sintético por recomendação médica. Vixe, o Pelé e o Garrincha devem estar se virando no túmulo de ter jogadores nos gramados que jogam com chuteira de péssima qualidade e a bola que ainda, quando chovia, pesava 40 quilos. Por isso não temos mais futebolistas. Deixa eu ver quem que mandou essa inteligente. Ah, Edivalmir. Obrigado, Edivalmir. Eu também, eu vou dizer uma coisa pra você.
Eu tenho certas coisas que eu não consigo entender, mas como eu não sou fisiologista e não sou ortopedista, eu não posso ficar discutindo aqui, mas eu tô com você, cara. Eu acho que é muito zelo pra... Não é esse o problema, na minha opinião, né? Mas o Santos que sabe, né? Bom dia, é o Silvio de São José do Rio Preto. Ponte Preta vai passar dificuldade em Mirassol, mas tudo pode acontecer. Tá bom. Obrigado, Silvio. Um abraço para você. O Gé ser inscrito pode ser que ele apareça caso passe de fase. Eu não concordo com o Valentim jogar em casa com 20 defensores. Darley Anchieta. Para a Série C, quantos reforços você acha e quais posições, Tandy Negrão? Ah, cara, precisa de dois atacantes aí, Tandy, para fazer gol, né, cara? Acho que tem 2 velocistas aí, né? O Jean Dias e o Vitor Andrade. Precisa de verdade de um substituto para brigar com o Gé aí, cara. Porque a gente não sabe o que vai acontecer se o Gé... A condição do Gé foi séria. Será que ele vai voltar em condições? Espero que sim. E... eu acho que é só, o time tá com jogadores interessantes, porque eu não posso ficar aqui falando de contratação, porque a gente sabe que é uma dificuldade a Série C, né? É uma dificuldade, não tem grana, é complicado. Eu acho que se a Ponte mantiver esse time com 1 ou 2 peças, eu acho que pode dar samba. Ai, meu Deus do céu, Edmilson, você está querendo me ensinar, tá bom? Se você tá... só porque é derby tem que... Eu não preciso ficar remoendo nada. Não muda nada. Se um ganhar, o outro ganhar, pra mim não muda absolutamente nada. Eu tenho que vir aqui dizer o que eu achei em cima da minha verdade, daquilo que eu enxergo. Só isso. Desejo todo sucesso do mundo para todos os times, para os dois, mas se ganhar, perder ou empatar, em qualquer circunstância, não muda nada na minha vida. Aparecidense e Ponte Preta, Copa do Brasil, o jogo foi anulado, não lembro o motivo. Roger do Lago. Bom, isso aí é o seguinte, isso foi um erro de direito e o que aconteceu? Houve uma interferência externa que foi passado para o quarto árbitro e consequentemente para o juiz. Isso foi provado. Agora, com bola rolando, se não tem interferência externa, não me lembro. Mas obrigado, Rogério, pela sua... Cara, isso acaba com o futebol. Tudo bem, cara. Você acha que acaba, tá tudo certo. Beleza, meu velho. Beleza. Tá bom? Um abraço pra você. Sérgio Rafael jogou os últimos 2 jogos bem antes do derby. Ele é o favorito para ocupar a vaga do Simon ou o Concha? É uma boa pergunta. Eu acho que o Concha, como ele joga nos 2 lados, pode ser uma saída, mas do lado direito ali o Sérgio Rafael realmente ele tem ido bem. Bom dia, Carlos Henrique. Esse Jean Dias tem 34 anos. Quando ele tinha 18, então, o rapaz voava, Norberto. Não, tá tudo certo, cara. Edmilson, o contraditório aqui é sempre colocado pela minha pessoa. Tem muita mensagem que eu não precisava ler, mas eu faço questão de ler, porque e dificilmente quando vem elogio eu acabo lendo, porque esse não é o intuito do programa, não é? Vou repetir. Eu acho que por toda a polêmica que deu, eu, não sei meus companheiros, eu não vou mais ficar alimentando isso, nem para um lado nem para o outro. Isso tá fazendo, isso não faz mal para minha, isso não faz bem para minha saúde. É só isso, tá bom? E um abraço para vocês aí. 11h47 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo hoje, 7h30 da noite, lá no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião em Mirassol.
Sequência do Campeonato Paulista é embalada, né? Afinal, são 3 vitórias consecutivas, 2 delas fora de casa e uma no derby 209 contra o Guarani. Vitórias e pontos conquistados pela Ponte, que a colocam na segunda posição do grupo D. Se o campeonato, se a primeira fase terminasse hoje, a Ponte estaria com a vaga garantida na fase de quartas de final. O time pode até assumir a liderança do grupo em caso de vitória, né? Ou seja, é importante demais o jogo desta noite. Difícil, o Mirassol também vem numa boa sequência, está invicto jogando dentro de casa com 4 vitórias e 1 empate, mas a Ponte quer surpreender mais uma vez. O chileno Vicente Concha, ele deve ser a única novidade no time da Ponte Preta em relação à equipe que começou o derby, já que o Simon foi expulso, né, naquele jogo bastante controverso com relação à arbitragem. Simon foi expulso, cumpre suspensão automática. O chileno Vicente Concha deve ser o seu substituto, no mais o mesmo time que começou a partida contra o Guarani. Técnico Alberto Valentim já tem disse em várias entrevistas, inclusive, que aos poucos o time começa efetivamente a ter a sua cara e a expectativa é pela vitória, porque a primeira meta já foi alcançada, que é a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. Agora o segundo objetivo é buscar a classificação à próxima fase, repetir, no mínimo, o que a Ponte fez no Campeonato Paulista do ano passado, quando se classificou às quartas de final. Naquela ocasião, enfrentou o Palmeiras, ainda sob o comando do João Brigatti. Ponte Preta em campo hoje, querendo manter o embalo em busca de mais uma vitória na Série 1 do Campeonato Paulista, confronto contra o Mirassol, claro, com transmissão de toda a equipe da Rádio Bandeirantes CH. Valeu, e chegando na programação, Gleger Zorzin para comentar. Fala, Gleger, bom dia. Fala, CH, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu estava falando ontem, né, sobre essa questão aí desse jogo importantíssimo para a Ponte, jogo fora de casa. O pessoal viajou ontem, viu? O pessoal já pegou aí um voo rasteiro, né, como se diz aí no futebol, para provavelmente ficar em Rio Preto. Normalmente a logística é essa, né? Fica em Rio Preto, né? Que tem alguns bons hotéis ali. E na hora do jogo já vai direto pro estádio, lá pro Maião. O CH, eu acho que a Ponte, assim, claro, tem todo o favoritismo da equipe do Mirassol, que é muito forte jogando em casa, né? O Barroca tem feito um bom trabalho. Mas essa vitória no derby aí traz uma certa confiança pro time pontepretano. Alguns jogadores que voltaram a ter uma boa participação, né? Uma boa evolução técnica, isso é muito importante. A perda do Simon traz aí, né, um problema para o Alberto Valentim para escalar esse miolo de defesa. Simon que está vindo muito bem, né? Jogador experiente, firme, bom por cima, por baixo, rápido, de boa recuperação. Acabou sendo expulso no derby, está fora do jogo. Só probleminha aí, uma dorzinha de cabeça para o Alberto. Não sei se vai mudar muita coisa não, viu, CH? Para essa partida. Essa é a minha expectativa. Até porque time que ganha não se mexe, né? Você já tinha ouvido falar desse ditado ou não? Então é isso, CH. Eu tô confiante. Eu acho que a Ponte, se ela conseguir trazer pontos a Campinas, vai ser maravilhoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a vitória seria ótima e o empate não seria desprezível. Tá bom, CH? Um grande abraço para você aí e vamos que vamos. Vamos que vamos. E o Batata tá te cobrando aqui, Gleger. Vai ter que se manifestar, hein? 11h51 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga amanhã, 7h30 da noite no Brinco, encara a equipe do Novo Horizontino buscando a reabilitação depois da derrota no derby para a Ponte Preta. Guarani, mesmo com os resultados da rodada, ainda está na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, soma 10 pontos, depende apenas de si para buscar a classificação. Tem promoção de ingressos, o torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada e o sócio torcedor tem direito a levar um acompanhante, né? A expectativa é de um bom público, quem sabe aí casa cheia no jogo contra o Novo Horizontino nesta quinta-feira. Quem concedeu entrevista hoje foi o lateral esquerdo Emerson Barbosa. Ele disse que a derrota no derby não atrapalha o elenco na sequência do Campeonato Paulista. Essa é a expectativa do torcedor bugrino. Eu acredito que
que não vai mudar em nada a nossa forma que a gente vem jogando, a forma que a gente está acreditando no nosso trabalho, ainda mais da forma que foi, né? A gente sabe que teve alguns erros ali, isso não justifica o resultado, a gente sabe que poderia ter feito algumas coisas ali um pouco melhor, mas isso não atrapalha em nada o nosso trabalho. Palavras, portanto, do Emerson Barbosa. Guarani que tem reforço, né? O Raí Nascimento está inscrito aí para a reta final da primeira fase do Campeonato Paulista. Foi anunciado ontem como uma nova contratação. Além dele, o zagueiro Alan Santos e também o Vinícius Iugi foram inscritos, já estão à disposição do técnico Maurício Souza para a reta final do Campeonato Paulista. Guarani em busca da classificação à próxima fase, CH. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. E agora, comentando o Guarani, de volta, Gleger Zorzin. Então, CH, para falar dessa contratação do Guarani, né? Tá chegando aí o Raí Nascimento. Bom jogador esse cara, hein? Bom jogador, me lembro dele no Bahia, né? Para mim, uma boa contratação aí, para fortalecer, reforçar um pouco mais, né? Nessa reta final aí, nessa reta final de primeira fase, o Guarani que está caminhando a passos largos para a próxima fase. Eu acredito muito na classificação do Bugre, mesmo com a derrota no último final de semana. O Guarani que vai enfrentar o Novo Horizontino, bom, time cascudo. O Novo Horizontino, lembrando que joga melhor fora de casa, hein? O Novo Horizontino tem feito boas apresentações fora de Novo Horizonte. Então vamos ver o que preparou aí o Maurício Souza. Não sei se vai mudar muita coisa, né? Tem a expulsão do Lucão. Não sei se ele vai entrar com o Titi ou se ele tem alguma outra alternativa, alguma outra opção. E o Guarani tentando, mais uma vez, somar pontos jogando em casa. E quando eu falo somar pontos, 3, né? A vitória. É isso que o torcedor bugrino espera. E é isso que o Guarani tem feito com muita competência jogando no Brinco de Ouro. Jogando para cima, um futebol rápido, né? Um futebol muito ofensivo. Guarani que no Brinco de Ouro é muito forte. Então essa é a expectativa, de que o Guarani possa vencer o Novo Horizontino, mesmo sabendo da capacidade, mesmo sabendo da qualidade desse time de Novo Horizonte, principalmente quando joga fora de casa, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Paulista.
Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. Ontem nós tivemos a abertura de mais uma rodada, a 9ª rodada do Paulistão. Jogando em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0. Ontem pela Copa do Nordeste, CRB e Motoclube empataram por 2-2. O Vitória venceu o Ferroviário do Ceará pelo placar de 2-1. O Sport venceu o Souza da Paraíba fora de casa por 2-1 e o Altos do Piauí venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1. Pelo Paranaense, Coritiba e Operário empataram por 1-1 pela 10ª rodada. Pelo Gaúcho, 7ª rodada, o Grêmio goleou o Pelotas pelo placar de 5-0. Ontem, pela Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida playoffs da competição, o Brest perdeu para o PSG por 3-0. De virada, o Real Madrid na Inglaterra venceu o Manchester City pelo placar de 3-2. A Juventus venceu o PSV da Holanda por 2-1 e o Sporting em casa perdeu para o Borussia Dortmund pelo placar de 3-0. Os jogos de volta acontecerão na próxima semana. Tivemos também as partidas que foram realizadas, ou pelo menos uma partida que foi realizada pela Copa Libertadores da América, primeira fase da Libertadores, jogando no Uruguai. O Monagas venceu o Defensa e Sport por 2-0, havia vencido na ida também por 2-0 e acabou se classificando para a segunda fase da competição. Destacando agora o Campeonato Paulista. Jogos de hoje, 6h30, ou melhor, 7h30 em Bauru. 9ª rodada tem Noroeste e São Bernardo. No mesmo horário em Mirassol e Ponte Preta. Tem ainda Água Santa e Portuguesa. 9h35 na Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. Amanhã, o fechamento da rodada. 7h30 no Brinco tem Guarani e Novo Horizontino. No mesmo horário, Inter de Limeira e Palmeiras. 9h30 em Brasília tem São Paulo e Velo Clube. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro.